E aí, galera? Hoje vamos mergulhar em uma história incrível, a saga dos filhos de José. José, vocês lembram? Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele foi parar no Egito. Usou a inteligência que Deus deu e virou o cara da confiança do faraó. Mas essa história não é sobre ele, e sim sobre os seus 12 filhos. 12 destinos, 12 histórias para a gente desvendar. O que aconteceu com eles depois que José morreu? Ficaram ricos? Viraram reis? Acompanhem comigo que vocês vão saber de tudo. José teve 12 filhos, cada um representando uma tribo de Israel. Manassés e Efraim, filhos de José com a egípcia Asenate, foram adotados como seus e receberam uma bênção especial do próprio Jacó, pai de José. Lembra daquela profecia? Abençoados por Deus, os filhos de José carregavam a promessa de um futuro grandioso. Terras férteis, prosperidade, uma nação forte. Era só o começo. Mas a vida, meus amigos, é cheia de surpresas. E a história dos filhos de José não seria diferente. Os anos se passaram. José morreu. O faraó também. Uma nova era começou no Egito. E sabe o que aconteceu? Os descendentes de José, que eram muitos, viraram escravos. O novo faraó não conhecia a história de José. Viu aquele povo crescendo, ficando forte, e ficou com medo. Resultado: trabalho forçado, sofrimento, uma vida dura para quem só queria viver em paz. Mas Deus não abandona seu povo, não é mesmo? E é aí que entra um cara muito importante: Moisés. Section 5: O retorno à Terra Prometida. Josué e a conquista de Canaã. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança. E que líder, hein? Corajoso, determinado, guiado por Deus. Sob o comando dele, o povo de Israel conquistou a Terra Prometida, Canaã. Lembram da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó? Pois é, estava se cumprindo. E os descendentes de José receberam terras férteis, prosperaram, construíram suas vidas. Mas a história, meus amigos, é como uma montanha russa. Tem altos e baixos, alegrias e tristezas. Section 6: Juízes e Reis. Um ciclo de fé, desobediência e redenção. Nos anos que se seguiram, o povo de Israel viveu um ciclo. Se aproximavam de Deus, prosperavam, depois se afastavam, caíam em pecado. Juízes e reis se levantaram, alguns justos, outros nem tanto. Teve Davi, o rei segundo o coração de Deus. Teve Salomão, com toda a sua sabedoria. Mas também teve muita briga, muita guerra, muita divisão. E o que aconteceu com os descendentes de José? Continuaram lá, fazendo parte dessa história. Uma história de altos e baixos como a de qualquer família. Section 7: O cativeiro e o retorno. Lições de humildade e esperança. Esta seção explora um período crucial na história do povo de Israel, onde a desobediência e a fé foram testadas de maneiras inimagináveis. A desobediência a Deus teve seu preço. As cidades foram destruídas e o povo foi subjugado por nações poderosas. O povo de Israel foi conquistado, levado para o cativeiro. Babilônia, Assíria. Eles enfrentaram a dura realidade de viver sob o domínio de seus conquistadores. Anos de sofrimento, longe da sua terra, longe do seu templo. A saudade e a dor eram constantes, mas a esperança nunca morreu. Mas Deus não os abandonou. Mesmo nos momentos mais sombrios, a fé manteve-se viva. Enviou profetas, prometeu um novo começo. As palavras dos profetas trouxeram consolo e renovaram a esperança de um futuro melhor. E essa promessa se cumpriu. A alegria do retorno foi imensa, e as celebrações marcaram um novo capítulo na história de Israel. O povo de Israel voltou do cativeiro, reconstruiu o templo, reacendeu a chama da fé.
A reconstrução simbolizava não apenas a restauração física, mas também espiritual. E os descendentes de José? Eles também foram parte dessa jornada de fé e resiliência. Participaram de tudo isso. Aprenderam com a própria história que a fé em Deus é a única coisa que realmente importa. A história de seus antepassados tornou-se uma lição eterna de humildade e esperança. Section 8. Legado em ruínas. O destino dos filhos de José. Este capítulo explora a trajetória e o destino das tribos descendentes de José, um dos patriarcas bíblicos mais importantes. Infelizmente, a história dos filhos de José não tem um final feliz e definido. A narrativa é cheia de incertezas e mistérios que ainda intrigam historiadores e estudiosos até hoje. Com o passar dos séculos, as 12 tribos de Israel se dispersaram. A unidade que uma vez existiu entre elas foi fragmentada por guerras, conquistas e migrações. As 10 tribos do reino de Israel se perderam após a conquista da Assíria. Este evento marcou um ponto de virada na história das tribos israelitas. As tribos de Judá, Benjamim e parte de Levi, que formavam o reino de Judá, também enfrentaram dificuldades. Elas foram constantemente ameaçadas por potências estrangeiras e enfrentaram inúmeras adversidades. Foram conquistados, exilados, e sua história se misturou com a de outros povos. A diáspora resultante levou a uma perda significativa de identidade cultural e histórica. E o que aconteceu com os descendentes de José? Difícil dizer com certeza. A falta de registros concretos torna a tarefa de rastrear sua linhagem extremamente desafiadora. Alguns estudiosos acreditam que eles se misturaram com outras tribos, perdendo assim sua identidade original ao longo do tempo. Seus descendentes se espalhando pelo mundo. A história dos filhos de José é um lembrete poderoso da fragilidade da memória histórica e da complexidade das identidades culturais. Section 9. Uma mensagem atemporal. As lições da história para os dias de hoje. A história dos filhos de José, mesmo sem um final feliz e definido, nos ensina muito. Ela nos mostra a importância da resiliência e da união familiar em tempos de adversidade. Nos lembra que a vida é cheia de surpresas e que muitas vezes o inesperado pode nos levar a caminhos que nunca imaginamos. Que as promessas de Deus se cumprem no tempo certo, mesmo que às vezes pareça que estamos esperando por uma eternidade. E que a fé é fundamental para superar os desafios. A fé nos dá força para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Assim como os filhos de José, nós também enfrentamos dificuldades, incertezas, mas é através dessas dificuldades que crescemos e nos tornamos mais fortes. Mas podemos aprender com a história deles, nunca perder a esperança, confiar em Deus e manter a fé viva em nossos corações, e buscar sempre o caminho do bem. A bondade e a retidão são bússolas que nos guiam em tempos de incerteza. E essa foi a história dos filhos de José. Uma história emocionante, cheia de reviravoltas, que nos faz refletir sobre nossas próprias vidas, que nos ensina muito sobre fé, perseverança e a importância de mantermos nossos valores e princípios, e a importância de nunca desistirmos dos nossos sonhos, pois são os sonhos que nos impulsionam a seguir em frente, a buscar sempre o melhor para nós e para aqueles que amamos.